é a nossa quinta live. Hoje vamos conversar sobre a equipe multidisciplinar no tratamento da obesidade durante a quarentena. Vamos contar com a presença de Angélica Greco, Letícia Nunes e Raquel Ribeiro, e sempre com a participação especial do Dr. Eduardo Greco e do Dr. Manuel Galvão. Inicialmente, vamos compartilhar alguns dados que são bastante importantes, são dados de atualização da Covid-19 no nosso país. Então, aqui está o grupo, a equipe multidisciplinar. Os dados da semana passada eram 66.501 casos, e o desta semana, ou seja, 7 dias depois, passou para 105.222 casos, e a mortalidade permanece semelhante, em torno de 6,8, 6,9. Gostaria de convidar o Dr. Manuel Galvão e o Dr. Eduardo Greco para iniciar as conversas e o debate com a Raquel, nossa coach. Por favor, Dr. Eduardo. Letícia, Angélica, Raquel, um prazer ter vocês aqui com a gente, viu? É fundamental a participação da equipe multidisciplinar. Todos sabem, todos que tratam conosco aqui no Instituto Endovita, a grande importância que nós damos em relação à equipe multidisciplinar. Por motivos pessoais, a Daniela, nossa psicóloga, não vai poder participar, mas no final a gente vai bater um pouquinho o papo também sobre o lado psicológico. Eu vou começar com você, Raquel, tá bom? Então você pode habilitar o seu microfone, por favor. Nós vamos bater um papo com você, eu vou contar aqui porque você conta na rede social mesmo, né? Não tem problema nenhum. Mas a Raquel, na verdade, foi uma das nossas primeiras pacientes. Então, quem acompanha a Raquel lá também no Instagram, pelo meu Facebook, pelo Facebook do Instituto Endovita, Dr. Tiago, Dr. Galvão, a gente vê a evolução dela, então vê como foi importante, né? Ela foi submetida a uma gastroplastia endoscópica, evoluiu, teve as suas dificuldades, passou com a equipe nossa nutricional, e na sequência, a Raquel, um dia, naquela parte que a gente fala, né? 4 meses tratou, né, Tiagão? Fez a gastroplastia endoscópica, resolveu o problema do procedimento. Dali para frente é o tratamento da obesidade, que é o controle para sempre. E além de ser uma nossa paciente, ela deixou de ser paciente e pediu, foi uma solicitação dela, que gostaria de trabalhar com os nossos pacientes com esse modelo de coaching, né? O coaching em saúde, em estilo de vida. Então, é fundamental o seu papel hoje, porque isso dá para o paciente uma segurança muito grande. Eu gostaria que você passasse para as pessoas que estão em casa como é que funciona seu trabalho, como é que foi essa sua experiência, o que é a coaching, né? Porque muito se fala disso hoje, é uma questão, mas não é moda. Muito pelo contrário, é uma ciência, né? Você foi fazer cursos, então, por favor, explique para a gente o seu trabalho. Ok, muito obrigada. Boa noite, equipe. É um prazer poder trazer aqui o meu conhecimento. Coach é uma metodologia que apoia o paciente para conseguir o seu objetivo, acessando os seus recursos internos e externos, através de uma metodologia para desenvolver comportamento, competência e habilidades de inteligência emocional, né? É importante a gente falar aqui, doutor, o emagrecimento ele vai muito além da questão alimentar, né? Não tem como a gente desassociar um corpo de uma mente. E a gente é gordo também na cabeça. E esse foi o processo que eu busquei de mudança para mim. Além dos tratamentos do Instituto, eu busquei estudar e busquei a metodologia do coach, porque ele faz que a gente reflita sobre os nossos comportamentos, quais são as ações que a gente vem tomando, e dessas ações vêm os resultados. Maravilha. E como é que você aplica isso tudo que você, esse seu conhecimento, diretamente para o paciente obeso, né? O paciente passa comigo lá e, na sequência, né, Raquel, fala, olha, você vai preparar todos os exames, só que antes de qualquer procedimento, o balão intragástrico ou a gastroplastia endoscópica, você antes vai passar com uma das nossas nutricionistas, você tem que ter o laudo psicológico, que é um passo hoje obrigatório na nossa diretriz, e no nosso modelo, a coaching é fundamental, que vai te passar. Então, como é que é essa abordagem? Como que é essa conversa, né? A questão mais prática. A pessoa aqui, o pessoal está em casa agora, ela está imaginando, eu vou chegar lá, já sei tudo da gastroplastia, entendo essa questão da nutricionista, da dieta, mas vai falar daqui a pouco, mas como é que é o seu trabalho? Eu quero saber o que eu vou ouvir de você, o que você vai me proporcionar. Primeiro, esse bate-papo inicial é uma conversa onde eu entendo as necessidades daquele paciente e, mais do que isso, né? Esse paciente chega com uma dor muito latente, né? Que ele vai perder ao ingressar nesse processo de emagrecimento.
E através de ferramentas da técnica, com relatórios, a gente tem vários instrumentos científicos para isso, a gente mostra para esse paciente que o processo de emagrecimento, ele não é perda, ele é ganho. E a gente só muda quando a gente ganha alguma coisa, né? O ser humano, ele tem uma tendência para ficar em inércia, para gastar menos energia. Quando a gente vai mudar um hábito, automaticamente a gente pensa assim, bom, é mais fácil eu deixar para segunda-feira, eu deixar para o ano que vem, né? É aquele processo de auto-engano que o nosso cérebro já entra nesse processo de auto-engano. Então, assim, quem nunca quis mudar, mas preferiu deixar para depois, né? Então, a gente trabalha nessas questões. E você aborda muito essa questão... Oi, desculpa, Thiago, pode falar. Tranquilo. Raquel, tem uma pergunta aqui das redes sociais. Quando você percebeu essa mudança? Você realizou a gastroplastia endoscópica, né? Você iniciou um segmento, um tratamento, mas quando você percebeu essa mudança, do ponto de vista psicológico, nutricional, como que foi a sua evolução após o procedimento de endoscopia, de gastroplastia? Eu fiz o processo com Endovita. Após uns 5, 6 meses, eu percebi que os meus pensamentos continuavam os mesmos, né? Eu ainda tinha aquela cabeça de gordo, aquela mania que a gente tem de falar assim, eu queria comer uma coisa gostosa hoje, eu mereço, aqueles pensamentos sabotadores que a gente fala. E eu percebi que não adiantava só eu mudar o meu prato, né? Eu tinha que mudar a minha cabeça, era uma reprogramação mental. E foi aí que eu busquei estudar. Hoje eu estou fazendo medicina do estilo de vida, e não tem como a gente falar de estilo de vida sem fazer o coach, porque o coach faz com que a gente reflita as nossas ações. Perfeito. Muito bom. Aí você aplica também dicas do dia a dia da pessoa, né? De como ela mudar, de se comportar, de vestimentas, de como ir e vir, tudo isso, né, Raquel? O coach, doutor, ele é mais do que um processo de emagrecimento. É um processo de autoconhecimento e autogestão, né? Eu não sei o que é melhor para mim se eu não me conheço. Então, a gente trabalha muito o autoconhecimento, autogestão, para poder atingir os objetivos. Se eu não sei o que é importante para mim, o que não é importante, aonde eu devo mexer, eu não consigo mudar. Maravilha, maravilha. Galvão, eu vou passar para você agora, vou vendo aqui umas outras questões que vão aparecendo, a gente volta com a Raquel e passo para você, Galvão. Angélica e Nutri, a Letícia, nutricionista também, as duas nutricionistas da clínica, para você fazer um bate-bola com as meninas aí. Manda bala, irmão. Perfeito, Greco. Eu queria falar, essa é para a Letícia. Letícia é assim, ó. Obesidade, né, é provavelmente o segundo maior fator de risco para você ter a COVID na forma grave, né? E tem muita gente em casa, não é porque aqui não é para vender nada, nem mais para esclarecer mesmo. Obesidade, Letícia. O que é que quem está ouvindo a gente, que tem sobrepeso, que tem obesidade, o que podem fazer agora, né? E a gente é um exercício da gente se pôr no lugar do outro, né? Em casa, no isolamento social. Dá real aí, Letícia. O que é que a gente pode fazer para mitigar, né, a obesidade e o sobrepeso nos dias que a gente está vivendo aí? Tá. Boa noite, primeiramente. Então, na verdade, eu queria falar primeiro que o ideal não é fazer uma dieta restritiva sozinho, sem o devido acompanhamento, pensando que o sistema imune está aí em jogo, né? E aí, quando a gente restringe caloria, a gente também restringe nutriente. Então, muita cautela em fazer isso sozinho. Mudar a qualidade da alimentação já é um ponto positivo, né? Evitar industrializados, que quando você muda a qualidade da alimentação, até por consequência, além de fornecer nutrientes, você acaba tendo essa perda de peso. E procurar a equipe multidisciplinar, procurar o profissional, o médico, o nutricionista, para seguir com esse acompanhamento, nunca fazer sozinho, né? Que é uma situação crítica que a gente está vivenciando. Perfeito. Mas indo um pouquinho além disso, eu estou em casa, eu só tenho alimento industrializado. Tá. O que eu faço? Eu estou com Primeiro, menina em casa,
tá o estresse da quarentena? Raquel já deu mais ou menos o caminho psicológico disso aí. Como é que é o caminho da nutrição? Vai lá, ó, é o que deu para comprar, Letícia. É o que deu para comprar nessa correria. Eu estou fazendo um industrializado, eu tenho um arroz de saquinho, eu tenho feijão, eu tenho aquelas mistura pronta aí. O que eu faço? Desculpa estar dando essa aí, porque as orientações gerais todo mundo já tem, né? Eu quero que você diga realmente como ajudar o pessoal que está em casa. Um outro ponto, uma outra questão também é trabalhar o comportamento alimentar. Você saber, você comer quando está com fome, você parar quando está saciado, se organizar, se planejar. Poxa, será que não tem nenhum mercado que você pode estar ligando para fazer as entregas em casa? Também é uma opção. Você estando em casa, você consegue praticar receitas, enfim, né, fornecer esse tipo de nutriente. E se tiver industrializado, trabalhar com o que dá, na quantidade que é necessária. Mas a gente tem que se readaptando, evitar ao máximo esse tipo de alimento que fornece alta caloria, né, e baixo valor nutricional. Agora já ajudamos bastante aí. E eu vou agora perguntar para a Angélica. Assim, Angélica, ó, tá cheio na mídia social, tá cheio na televisão, né? Que a gente vai tratar o Covid com uma boa alimentação. Não trata. Mas a gente sabe que a boa alimentação, alguns tipos específicos de suplementos podem melhorar, no modo geral, nossa imunidade. E esse tipo de doença, gente, né, só para esclarecer todo mundo, tipo gripe, o Covid, uma gripe elevada à 10ª potência, ela vai pegar mais duro em quem tem o sistema comprometido já com suas deficiências. Então, que tal, né, Angélica, seria como é que a gente se prepara do ponto de vista nutricional, para enfrentar isso aí, para estar preparado nutricionalmente? O que a gente pode fazer com isso aí? Primeiro de tudo, boa noite, né, para todo mundo. Eu acho que o primeiro passo, até complementando um pouquinho o que a Letícia falou, eu acho que é organização, né? Eu acho que é organizar a rotina, organizar o dia a dia, entender que não é férias, né? Como o doutor Eduardo tem falado em várias lives, é um momento diferente. E essa organização vai permitir com que a gente ajude também o nosso sistema imunológico, né? Então, manter a rotina do acordar, de fazer o café da manhã, de ter o almoço, de ter o lanche da tarde, de ter o jantar. Então, com certeza, manter os horários de sono e o fracionamento das refeições, né, o intervalo entre as refeições, vai ajudar muito nessa questão do sistema imunológico. Muitos pacientes têm questionado, né, os shots da imunidade, os superalimentos, mas hoje a gente sabe que a literatura preconiza que não existe, né, um alimento que possa prevenir ou melhorar o corona, mas a gente pode sim fortalecer o nosso sistema imunológico. E dessa forma é tentando inserir os alimentos dentro da nossa rotina, né? Então, a gente sabe que as frutas cítricas, por serem muito ricas em vitamina C, ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Então, muitas vezes, a gente sabe que a gente não vai ter todas as frutas, né? A gente não vai ter um kiwi fresco, mas a gente sabe que a laranja é uma fruta que tem uma durabilidade maior, então a gente pode comprar e manter na nossa despensa, né? Os vegetais verdes escuros, como brócolis, couve, espinafre, que podem se manter congelados por mais tempo, também ajudam nessa imunidade, além de muitos outros alimentos que são ricos em antioxidantes e que ajudam realmente a melhorar esse sistema imunológico. Então, acho que o primeiro passo é fazer uma alimentação saudável, né? Não é momento de restrição, salvo pacientes que tenham feito procedimentos recentes e que estejam nas fases de transição de dietas e que estão sendo orientados individualmente, o restante precisa mesmo ter uma alimentação saudável. Angélica, a outra coisa é assim, né? A gente tem aproveitado essas lives nossas aí para sempre ter a intenção de informar, até mais ou menos, não jornalisticamente, quem aqui tem essa pretensão, a formação, mas você tá, né? Você é vítima da Covid atualmente e graças a Deus foi uma leve. E vamos para o outro lado. Angélica, paciente, como é que faz para se nutrir? Não sente o cheiro, não sente o gosto,
a doença bate, né? Você falou para a gente que você estava com dor de cabeça, tudo, ela bate forte na gente aqui. Como é que eu mantenho uma nutrição? Aí, olha, já saímos da supernutrição, como sair dela, né, para desnutrição ou para subnutrição de quem está doente. Como é que você recomenda, o que é que você recomenda vivenciando isso aí, que a gente possa ajudar o pessoal que está em casa? E aproveita, Angélica, antes de você começar, só conta um pouquinho dessa sua experiência pessoal que está em casa, que acompanha, alguns pacientes sabem. A gente está aqui para o que o Galvão falou, né? Não somos jornalistas, mas a gente quer fazer esse live nesse informativo, né? Acho que é interessante, rapidamente também. Acabei ficando, né, Covid positivo, como todo mundo fala. Comecei com sintomas iniciais gripais mesmo, que evoluiu para uma tosse seca, uma herpes, né, no nariz que não condizia aí com os sintomas tradicionais, mas a gente vai percebendo que cada um evolui com um sintoma diferente, e a perda do olfato e do paladar, que eu acho que aí para a nutrição isso tem um impacto importante. Eu trabalho no hospital, né, como coordenadora do serviço de nutrição, e foi uma das grandes preocupações que a gente teve, e que o nosso grupo tem trabalhado muito isso, é como melhorar essa alimentação realmente do paciente, né? Porque ele já está isolado, ele está sozinho, ele não tem acompanhante, a alimentação hospitalar que também não favorece, e foram feitos vários estudos dentro da rede, né? E aí a gente conseguiu perceber que alguns alimentos cítricos, principalmente o limão, é um dos poucos alimentos que a gente consegue sentir o paladar. Então, é colocando o limão siciliano no arroz, o limão cravo, né? Então, os limões do dia a dia mesmo, né? O Tahiti, o cravo, o siciliano, eles acabam acentuando um pouco o paladar. A hidratação é uma questão extremamente importante que o paciente faça de uma forma mais efetiva, e que nessa coisa de toma remédio e dorme, acorda, você acaba perdendo um pouco a noção da rotina, você acaba deixando um pouco de lado. E por não ter, apesar da água não ter gosto, né, quando você perde o paladar e o olfato, ela fica mais sem graça ainda. Então, a questão das gotinhas de limão na água tem ajudado bastante. E é o esforço mesmo de pensar que precisa, mais do que nunca, ter uma alimentação saudável, né? Focar muito nas frutas cítricas, fonte de vitamina C que ajudam para melhorar um pouco essa questão do paladar e do olfato. Maravilha. Obrigado, Angélica. Obrigado, Letícia. Tiago, você tem alguma pergunta que você tem da rede social? Eu tenho algumas coisas chegando aqui, mas pode fazer, Tiago. Temos duas perguntas aqui. Uma para a Angélica. Você referiu da perda do olfato, da perda do paladar. Você já retomou a sensação do cheiro, do paladar? Ou seja, você já está se recuperando do problema, está se recuperando da doença. Mas esses sentidos, eles voltam ao mesmo tempo? Ou eles vão demorar ainda para voltar? Como é que você tem passado? Essa recuperação dos sentidos, ela é gradativa, né? Então, a gente percebe um pico muito intenso da falta 100%, e hoje eu posso dizer que a gente recupera aí 85%. E os sintomas, eles ainda são bem variáveis, né? Então, que nem eu ainda tenho muito intensa dor de cabeça. Eu tenho outros colegas que falam muito da tosse. Então, é uma doença assim, que a gente ainda está estudando muito, porque os sintomas, ele não cessa 100% de uma vez, né? Então, o olfato e o paladar, ele vai retomando aos poucos. Hoje eu posso dizer que voltou 85%, mas o que tem ajudado muito é a questão das coisas cítricas, né? O limão, então temperar legumes com limão, a salada com limão, isso ajuda um pouco, porque senão é aí que você não quer comer mesmo, né? Porque não tem, a comida fica mais sem graça, né? Então acaba, às vezes, até motivando a pessoa, não tem vontade de cozinhar, porque ela tá cansada, ela tá com dor no corpo, então é um momento que é importante ter coisas fáceis de preparar, mas fáceis não quer dizer congelados, fast food, né? Eu acho que a gente tem que ter o fácil, que você não vai fazer grandes preparações, mas sejam nutritivas. Legal. Uma pergunta agora para a Letícia, que veio das redes sociais. Letícia, as pessoas estão em casa, estão comendo mais, acaba comendo comidas mais calóricas, isso o público em geral, né? Não só o obeso. Qual que é a recomendação, com qual frequência ela deve acompanhar o peso, com qual frequência ela deve se pesar,
para isso não chegar a ficar descontrolado? Ou seja, com qual frequência você recomenda o paciente se pesar e qual que é o peso de alerta? Por exemplo, ganhou 1 ou 2 quilos, isso já preocupa? Ou isso varia também de paciente para paciente? Olha, Thiago, essa é uma questão muito individual, porque o peso, para algumas pessoas serve de alerta, para outras é frustração. Então, eu estou ganhando peso mesmo, tem gente que chuta o balde e acaba comendo ainda mais. Então, muita cautela, é muito individual isso, né? Varia muito de paciente para paciente, de pessoa para pessoa, enfim, do que ele sente, de como ele é. Porque, como eu falei, tem pessoas que ainda acabam se frustrando, e isso é um gatilho para comer ainda mais, né? Então, é muito mais cuidar da alimentação e não focar somente no peso. Se viu que está comendo mais, perceber se de fato está com fome ou se está comendo por uma questão emocional. Se está comendo por uma questão emocional, o que eu posso fazer como alternativa para isso, né? Para não descontar na comida, perceber quando está saciado. Será que eu preciso comer mais do que eu estou comendo? Então, muito mais trazer essa consciência do que ficar focando sempre no peso, porque, como eu falei, é muito individual mesmo. Maravilha, Letícia. Eu vou aproveitar que você abordou o tema que estão perguntando aqui também pelo Instagram, viu, Thiago, pelo Face, que eu já vou trazer você de novo aqui, Raquel, para a nossa discussão, que é exatamente essa questão, né, do hábito, né, você vê da autossabotagem, como é que a pessoa em casa, na quarentena, como é que ela consegue manter esse hábito todo saudável que a gente está tentando propor, como é que você conseguiria ajudar? Eu, por exemplo, eu fiz uma live com o pessoal da Band News TV, com a Renata Maron, um grande abraço para ela que nos acompanha, e ela trouxe um dado que eu estou usando nas minhas lives, que assim, o nosso país produz 6 a 7 vezes o alimento que precisaria. Então, existe o alimento saudável, só que ele precisa chegar na casa da pessoa. Como é que a pessoa vai buscar esse alimento? Como é que a gente consegue fazer com que ela entenda de não correr só no congelado, né? Então, explica para a gente mudar o hábito, o pessoal lá em casa. Agora, imagina a gente, tá todo mundo em casa, como é que faz? Tá. Teve uma palavra que a Angélica usou aqui que eu achei que foi super importante, que é a questão da organização. Porque se eu estou em casa e eu tenho tempo, eu tenho organização, eu consigo me planejar para. Tem gente que faz marmita congelada e que está entregando, tem mercados que estão entregando. Então, fracionar as refeições, não perder a rotina, tentar manter a rotina o máximo possível. Claro que às vezes se dando ao luxo de distrair um pouco, né, para aliviar esse estresse, mas acordar, fazer atividade física, ter um sono adequado, impor que horas que eu vou fazer as refeições, né, não comer demais, mas também não comer de menos, continuar com essa rotina, eu acho que é o essencial, né? E aí acho que a Raquel até pode complementar mais dessa visão de coach, mas eu acho que é manter mais perto do padrão de normalidade, né? Maravilha, vamos lá, Raquel. O que é importante a gente saber? Primeiro, o que é um hábito, né? O hábito é aquela forma de piloto automático, que a gente liga esse piloto automático e faz as coisas com padrões, né? Padrões de comportamentos. O que é importante nesse momento? As pessoas estão querendo ser muito produtivas nesse isolamento social. Qual eram os seus hábitos, né? Para você identificar o que você precisa ou não fazer neste momento. E aí, você se conhecendo, que eu falo que o paciente, quando chega para a gente, muitas vezes ele não se conhece, né? Ele não sabe, muitas vezes, quem ele é e o que ele quer, né? Ele só chega lá com uma dor muito latente que ele está obeso. Então, primeiro, quais são os comportamentos que você tem e quais são os gatilhos que te levam a esse comportamento? Por exemplo, eu estou triste, eu como. Eu estou feliz, eu como. Se eu trabalhei muito, eu mereço aquele chocolate, aquele pedaço de doce, né? Se eu estou cansado, eu me jogo no sofá e já vem o gatilho da fome. Então, identificar quais são esses gatilhos que me levam para a comida. Depois, a gente tem mania de querer mudar tudo ao mesmo tempo. Eu quero perder 30 quilos, mas eu quero perder 30 quilos para ontem, né? E é um processo. Estabeleça uma meta de cada vez. Porque a chance da gente se frustrar vai ser muito menor, desculpa. E a gente coloca um monte de tarefa de uma vez só. E a chance de frustrar e vir aquele crítico interno e falar assim, viu, eu não consigo, isso não é para mim, ser magro é muito difícil. A gente fala isso o tempo todo. E outra coisa, o foco neste momento de coronavírus não pode ser na dor, na perda, né? O que a gente pode fazer dentro da realidade que a gente está hoje de uma forma melhor e prazerosa? E aí vem o planejamento que ajuda muito. Tem um dado científico que fala
Quando você planeja o seu dia, você tem 80% de chance de não ficar ansioso ou se frustrar. Você fica mais produtivo. E esses 20% são os imprevistos. Então, assim, uma forma de lidar agora com o isolamento é planejar. Planejar o seu dia, planejar a sua alimentação, e isso dentro da verdade de cada pessoa. Porque a gente tem várias realidades e não tem como a gente falar, tem uma alimentação saudável. Então, dentro da sua possibilidade, como você pode se alimentar de uma forma mais saudável? Isso ajuda muito. Maravilha, Raquel, excelente. Eu vou aproveitar aqui. O Thiago tem alguma coisa, senão eu vou passar para o lado. Oi, Jéssica, quer falar? Pode falar. Eu queria só comentar a questão que o Dr. Thiago falou em relação ao peso, né? Que eu até vi na internet e achei muito interessante isso, porque alguns pacientes têm questionado muito que nem todos têm balança em casa, né? E às vezes ele quer monitorar o peso, mas também não quer se expor na rua. E é até engraçado que todo mundo fala, né? Para pegar uma calça jeans, uma calça que está servindo bem, e tentar provar essa calça a cada 2, 3 dias, né? Porque o pijama, ele costuma ser traiçoeiro. Então, é legal ter uma roupinha mais justinha para perceber o que isso ajuda, como que está servindo. Eu acho que é uma dica aí que alguns pacientes têm aderido de perceber pelas roupas, né? Se não conseguir se pesar. Legal. Você vê que a conversa vai indo bem, né, Tiagão? Vai evoluindo bem. Tem um lado que eu quero aproveitar, Tiago, delas e de todos nós aqui, porque quando eu estou respondendo muito também, o pessoal fala, doutor, mas esse equilíbrio todo, equilíbrio emocional e dicas. E aí eu dou algumas dicas para as pessoas e gostaria também de ouvir de vocês, acho que a gente passar para o pessoal que está vendo a gente. Esse lado psicológico, a gente não vai aprofundar aqui, mas um pouco dessa dica, né? Então, uma das coisas que eu falo é, por exemplo, as pessoas às vezes reclamam que não tem tempo para a família, mas agora está lá com a família, tem a escola do filho, alguma coisa, tu fala, tenta aproveitar esse momento e você vai estar aí com a sua família. Então, algumas dicas um pouco desse lado, não só, né? Acho que é importante pegar a informação, que nem o Thiago passa as informações reais, cuidado com esse monte de fake news, o tempo todo o WhatsApp para todo lado, mas você tem que saber o número de casos, como é que está a sua região, se vai ter o trânsito parado, se não vai, acho que buscar informação, mas também você não pode ficar 24 horas por dia vivendo o coronavírus, né? Então, o que vocês dariam aí, o nosso grupo no geral, para todo mundo aí? Vamos começar com Galvão, vai você, o Galvão vai finalizar, né, Tiagão? Vamos deixar ele lá. Vamos lá, meninas, vocês, meninas. Letícia. Uma dica que eu daria, principalmente evitar, né, ao máximo consumir essa internet, essas notícias ruins. Como eu falei, manter os hábitos adequados, manter a rotina mais dentro do que seria adequado, do que seria possível, as horas de sono, que seria ideal, assistir um Netflix de vez em quando que não faz mal para ninguém, ler um livro, aproveitar esse momento também para se reconectar consigo mesmo, para trabalhar questões de autoconhecimento, ver, né, o que está acontecendo dentro, onde que está pegando, trabalhar essa questão emocional também acho bem importante. Angélica? Eu acho que uma coisa que a gente sempre reclama, né, é a falta de tempo de estar com a família, com os filhos, com os pais. Então, acho que como todo mundo nesse momento está salvo dentro de casa, como todo mundo agora está dizendo, né, não preso dentro de casa, eu acho que é legal aproveitar esse momento mesmo de ter com a família, de fazer uma receita diferente, de assistir um filme juntos, de montar um circuito na garagem, né? Então, eu acho que é como a Letícia falou, né, dessa reconexão pessoal, eu acho que é essa conexão com a família, que eu acho que todo mundo sempre teve muito inserido, né, no WhatsApp, a rotina do dia a dia, e de repente a gente foi parado aí obrigatoriamente, né? E uma coisa que eu tenho percebido que ajuda bastante na ansiedade, eu tenho tentado passar para os pacientes alguns alimentos que ajudam a reduzir um pouco essa ansiedade, né? Então, não que vai ser um milagre, né, desse momento crítico, mas alguns alimentos, então a gente sabe que as frutas cítricas, além de ajudar a imunidade, ela ajuda também na ansiedade, os carboidratos integrais, porque reduzem os picos de glicemia. Então, alguns alimentos, a gente fala, né, a banana, os leites derivados que são muito ricos em triptofano e acabam liberando aquele hormônio da saciedade, o hormônio do bem-estar, né? Então, acho que é juntar tudo isso, né? Vamos fazer uma receita legal? Mas vamos fazer, então, um bolo de banana integral com a família, com os filhos. Então, eu acho que essa interação com a família talvez seja
o melhor momento para desestressar essa situação toda. Raquel, você, querida, libera seu microfone aí, pode falar. Na questão de saúde emocional, hoje em dia as pessoas estão assustadas, porque a gente reclama muito de tempo, né? Quantas vezes a gente falou aí que precisava de mais tempo, e agora a gente tem mais tempo. Só que a gente não tinha tempo para se olhar. E quando a gente para e vê as nossas sombras, a gente se assusta. Então, uma dica que eu dou para minhas pacientes é o que você gostava de fazer, que você não faz há muito tempo, né? Uma habilidade manual, uma receita, ficar com seu filho. Aproveite esse momento, porque tempo é a coisa que a gente tem de mais valioso. Se conecte com você, com seus objetivos. Eu estou acompanhando um grupo de 7 mulheres agora, começou no período do coronavírus, e elas perderam, Greco, 18 quilos. Espetacular. Então, assim, conecte com você e faça o que te dê prazer neste momento. Fantástico. Meninos, Tiagão e depois o Galvão, temos mais 2 questões aqui que são, acho que, importantes e bastante relevantes, que eu gostaria que a Angélica respondesse uma delas. A gente orienta vários tipos de dieta para os pacientes, vários tipos de dietas que são mais saudáveis, mas para a população brasileira, que é carente, a maior parte dela vive em situações desfavoráveis, com restrição de recursos. No momento, essa restrição ainda maior. Qual seria uma dieta do dia a dia, uma dieta básica, que poderia ser recomendada para esses pacientes? Por exemplo, arroz, feijão, macarrão, algo que a população realmente tem em casa e que seja de fácil acesso, para ela poder se nutrir, não perder a imunidade, mas também não ganhar tanto peso ou ter algum outro problema relacionado à nutrição. Eu acho que nesse momento a gente tem que pensar nessa população como usar o que a gente tem na cesta básica, né? Que é o arroz, é o feijão, é o leite em pó, é o macarrão, o básico mesmo, que é o saudável, que é o que a gente precisa do nosso cardápio mesmo, né? 50%, 60% da nossa refeição, ela tem que ser baseado mesmo no arroz, no feijão, e ter a complementação da proteína. E aí a gente fala proteína, a gente não precisa pensar na carne, que às vezes está com um custo mais alto, mas a gente pode ter o ovo, a gente pode ter a carne branca, que tem um acesso, que tem um valor mais acessível, e a gente tem, né, o privilégio no Brasil de ter um grande acesso a frutas, verduras e legumes, com um valor acessível. A gente consegue as folhas, as frutas da época. Eu acho que é sempre priorizar. A gente não está tendo escassez nenhuma de alimentos, então a gente consegue realmente manter essa alimentação mais equilibrada, de sempre ser rica em todos os nutrientes, né? Então é carne, é salada, é arroz, feijão, frutas, é variedade, né? Quanto mais colorido esse prato tiver, mais respeitando aí todas as limitações financeiras desse momento. Perfeito. E uma segunda questão, aí, uma pergunta. Raquel, nós temos visto um aumento do consumo de bebida alcoólica, né? E isso também gera outros problemas, como a agressão, né? Falta de comprometimento com a família, numa situação difícil que você deve estar mais próximo. Como você tem conduzido, você tem visto isso, um aumento da ingestão alcoólica nos pacientes que você acompanha ou nas redes sociais que você cuida? Sim, são 2 coisas que estão aumentando agora nesse processo. O consumo de álcool e divórcios, pedido de divórcio. Eu tenho uma amiga que também é coach e é advogada, ela falou que os pedidos de divórcio aumentaram muito. Então, gente, nesse momento, não é hora da gente criar vícios, novos vícios, e nem agressões. Por quê? É a questão que eu falei aqui. A gente pedia muito tempo para poder ficar em casa. Quando a gente teve esse tempo, a gente não sabe o que fazer com esse tempo, né? A gente começa a enxergar as nossas sombras. Então, o que eu posso fazer neste momento de isolamento que vai trazer um benefício para mim ou para minha família? Caminhar, a gente não pode no momento, mas eu posso me exercitar dentro de casa. Dentro da minha realidade, como que eu posso me alimentar melhor? Legumes, verduras, frutas. Como eu posso estar emocionalmente melhor com as minhas reações na família?
não foque no problema, vamos focar mais na solução. Ai, Raquel, isso é fácil falar. Não, gente, é treino. O cérebro, ele aprende a partir de repetição. Então, vamos brincar com o filho. Se você gosta de cozinhar, vamos fazer trabalhos manuais. Procure fazer algo neste momento que te dê prazer. E aí a internet veio para ajudar muito. A gente pode fazer um curso, pode se especializar e ocupar esse tempo que a gente não está sabendo lidar com ele. Maravilha, Raquel. Obrigado, Thiago. Galvão, aqui você vê, né? O papo está excelente, assim é bom. O tempo passa voando. A gente sabe que esse tempo é de geralmente 30, 40 minutos, que é que o pessoal dispõe em casa aí. E a gente depois deixa isso lá no Facebook, né, do Instituto Endovita. O pessoal vai poder ficar replicando e assistindo. Daqui a pouquinho o Thiago vai trazer uma surpresa para a gente. Mas antes, mestre Galvão, você que agora está cheio de cursos, nosso diretor científico, né, Thiago? Cursos aí internacionais da Sociedade Americana. Eu tive o prazer de assistir e participar na sexta-feira, vários outros cursos. E aí você dá uma palavra final dessa importância que a gente tem, que nós, Instituto Endovita, damos para a nossa equipe multidisciplinar, parabenizando aí o trabalho da Letícia, da Angélica e da Raquel, que são fenomenais, da Dani, o tempo todo, estão sempre disponíveis, e isso você trouxe para a gente, né? A gente tinha essa necessidade, essa identidade, mas você, como o ícone aí da endoscopia bariátrica, o que você passa disso para as pessoas que estão em casa, da importância delas? E na sequência, Tiagão, já voltamos com você. É isso aí, Greco. Na realidade, se a gente fosse separar, né, se a gente fosse colocar junto tudo que foi dito aqui, está tudo aí respondido, né? Tem dois jeitos, basicamente, de maneira dicotômica, Greco e Thiago e as meninas, da gente ver isso aí. É uma crise. Na crise, tem o sofrimento, tem o impacto, tem sensação de derrota, a sensação de que você não tem como resolver, mas também tem, em toda a crise, em toda a história da humanidade, onde tem crise, tem oportunidade. A obesidade, né, a gente costuma dizer, pior doença da humanidade. Ela lhe pega, você acha que isso não é doença. Integrar mais, a gente chama de disciplinas junto, quanto mais gente a gente tiver, quanto mais disciplina a gente tiver e mais a gente acreditar que a multidisciplinaridade faz a gente ter sucesso no tratamento, mais isso vem. Isso foi uma coisa que veio com a gente mesmo, no tempo que a gente trabalhava com cirurgia bariátrica. E interessante do nosso grupo é que a gente não... Na realidade, a gente acha que funciona. A cirurgia bariátrica funciona muito, né? Os grupos que a gente trabalhou fizeram mais de 30 mil cirurgia bariátrica, criamos técnica disso aí. E a endoscopia bariátrica foi uma coisa natural. E a endoscopia bariátrica, ela já nasce filhote do entendimento do que é multidisciplinar, do entendimento que a obesidade não tem cura, que tem controle, e que ela tem doença crônica progressiva e incurável, e a gente tem que pegar ela em cada etapa dela e aplicar o tratamento daí adequado. Mas voltando, né, ao que eu faço, como é que tá, por que eu engordo, vocês viram aí a Raquel falando, planeja. Né? O Greco tocou nesse assunto, da gente estar fazendo live aqui com todo o mundo inteiro, todo mundo teve que se reinventar. Né? Quem me conhece sabe, minha vida era viajar. Eu viajava mais de 250 dias no ano inteiro. E só nesse ano, para vocês terem uma ideia, mais de 30 viagens internacionais foram canceladas. Aí o que acontece? Ou eu sento em casa e choro, porque acabou minha carreira, que eu planejei durante 15 anos, 30 anos de estar, ou a gente se reinventa. A gente usa o que está na mão da gente. Mesmo isolado, a gente tem o alcance global. A gente está conseguindo ensinar, passar conhecimento para o mundo inteiro de dentro de casa. Isso é um espetáculo, isso aí. Né? Eu estou aproveitando esse tempo, né, de convivência com a família para a gente produzir coisa boa. Muito simples. A gente tem que trocar o que foi, não vou, para uma coisa muito simples, tipo um mantra. Em que posso ajudar? Porque quando eu estou convivendo aqui com minha esposa, com minha irmã, meu cunhado, a primeira coisa que eu falo, que eu sou muito ruim de habilidade manual, chego junto da pessoa que está fazendo aquela tarefa, em que eu posso ajudar. Isso. Só essa pequena coisa transforma vidas. E por aqui eu deixo para vocês.
Perfeito, Galvão. Sempre uma mensagem aí para os nossos pacientes, para o público que nos acompanha. Isso é muito importante, a mensagem de esperança, né? Que dias melhores virão. A gente acredita que esses dias ainda vão demorar um pouquinho, talvez 1, 2 semanas, mas está mais próximo do que quando começou lá por fevereiro. O Instituto Endovita sempre tenta fazer entrevistas com pessoas diferentes, com pessoas especiais. Hoje o grupo foi muito especial, porque é o grupo que a gente trabalha todos os dias, o grupo que cuida e que ajuda a cuidar dos nossos pacientes. Eu queria convidar a todos para na semana que vem também participar da live no Instagram, no Facebook e no YouTube, com uma pessoa muito especial, que hoje é a âncora da CNN Brasil. A CNN Brasil, a TV CNN Brasil, estreou no meio da pandemia e hoje já é um sucesso. Então, convido a todos para participar da próxima live no YouTube, Facebook, no Instagram, com Reinaldo Gotino, âncora da CNN Brasil. Gostaria de convidar o Dr. Eduardo Greco para fazer o encerramento, então, dessa live, por favor. Maravilha, excelente essa surpresa. Um Gotino, um grande amigo já de muitos anos. Fiz o convite, assim como nós tivemos lá com o professor Dr. Davi Wippe, que é no sentido de trazer essa informação, esse lado jornalístico. Acho que a gente, Instituto Endovita, nós vamos aproveitar de todas essas pessoas que nos acompanham, que convivem entre nós. E hoje, uma live fantástica, esse bate-papo. Vocês três são especiais. Infelizmente, novamente, a Dani teve um problema pessoal, não pôde participar, mas é o que o Thiago disse. São as pessoas do nosso convívio, do nosso dia a dia, que todo dia manda mensagem para um, para outro, paciente que não pode, às vezes a gente não pode atender, vocês atendem o paciente para a gente, nos ajudam, os pacientes adoram vocês. Foi uma honra gigantesca passar esse momento aqui ao lado dessa equipe fantástica. Muito obrigado e boa noite a todos. Galvão, Thiago, um grande abraço.